Feliz sábado, meus irmãos. O Senhor esteja com todos vós. Estamos aqui mais uma vez, né? Nesse sábado. Na hora que ele parar, você só me dá o toque. Mas tá dando para ouvir eu falando, hein? Tá bom? Queremos agradecer aqui a irmã Mônica. O Senhor seja contigo, minha irmã. Minha irmã Leda Carneira. O Luciano. A Catarina. Aquino, nosso irmãozão, Alexandre Fernandes de Oliveira. Estamos aqui de Itapecerica da Serra, onde o nosso irmão César vai estar pregando, tá? Que o Senhor possa usar o César. Vamos nos ajoelhar fazer uma oração. Para podermos iniciar. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus, estamos aqui, Pai, para receber bênçãos do céu, Senhor. E também, Pai, para louvar o Teu nome e o nome do Teu Filho amado. Senhor, Tu, na Tua infinita misericórdia, possa derramar Seu Espírito sobre cada coração que está ouvindo e que vai ouvir no futuro, Senhor, essa pregação. Que o Senhor possa atuar de maneira poderosa na vida de cada um dos irmãos. Pedimos que Cristo possa caminhar para a igreja, Pai, que Tu possa usar o pregador conforme a Tua vontade. Não fale ele, mas ele se esconda atrás da rocha, que é Cristo Jesus, e Cristo fale por ele, Pai. Em nome de Jesus, pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Você, César. Um bom dia a todos, um feliz sábado. Que a graça e a paz de Cristo estejam no coração de cada um de vocês, nesta manhã. E que possamos, nesta manhã, buscar a compreensão da palavra de Deus, buscar o discernimento daquilo que Deus deseja para nós nesta manhã. Um grande abraço a cada um de vocês, aos irmãos lá de Santa Catarina, lá de Anchieta, né? Que tivemos lá esses dias atrás, né? E passamos ali alguns dias com eles ali, né? Com muito carinho, amor, né? E acima de tudo, estudando a palavra de Deus, né? Um forte abraço a todos vocês aí que nos receberam com muito amor, tá bom? E a todos que nos acompanham agora, um forte abraço também a todos vocês, e que Deus esteja sempre iluminando a vida e o caminho de cada um de vocês. Amém? Então, hoje nós vamos estudar aqui um pouco sobre o Espírito Santo, né? E saber o tempo e a grande importância que hoje, no tempo que vivemos, necessitamos desse poder para as nossas vidas, para aquilo que nós almejamos aqui, que é de pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus ao mais longe possível, para que toda alma possa alcançar e ter o privilégio de ouvir a voz de Deus e também fazer a sua escolha, a qual caminho ele deseja andar. Amém? E, irmãos, hoje, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo difícil. É o tempo, né, que nós já estamos participando, estamos passando pela profecia de Mateus 24, aonde haveria guerra, aonde haveria filho contra pai, pai contra filho, é o que nós vemos aí diariamente nos noticiários, né? Que o filho matou o pai joga o filho pela janela, joga na lata de lixo quando nasce e assim por diante. Então, nós não vamos adentrar sobre esse assunto, mas nós já estamos vivendo Mateus 24. E Mateus 24, ele vem também nos pré-anunciando o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus, para buscar aqueles que o amam, aqueles que se entregam a sua vida para com ele, tá certo? E mais um momento, irmãos, que nós precisamos estar atento precisamos clamar a Deus por poder do céu. Precisamos clamar a Deus para que ele possa derramar do seu Espírito sobre a vida de cada um de nós.
Precisamos, irmãos. E aqui em Lucas, capítulo 11, nós vamos ler aqui 3 versículos, que diz assim no versículo 9 e 10. Lucas 11, versículo 9 e 10, diz: E eu vos digo a vós, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei, abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E a quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Né? E no 13 diz: Pois se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhes pedirem? Ou seja, nós temos que pedir, irmãos. Temos que pedir. Nós pedimos muitas coisas nesse mundo. Pedimos pela cura, pedimos pela prosperidade, pedimos por um monte de coisa. Mas nós não pedimos o essencial para as nossas vidas. Que Deus dê do seu Espírito para cada um de nós. E por que devemos pedir pelo Espírito Santo? Por que devemos pedir, irmãos? Porque sem o poder do céu conosco, nós não vamos realizar nada. Nem a pregação do Evangelho, se nós não tivermos o Espírito Santo conosco. Isso é de suma importância para a vida do cristão. Porque é muito fácil dizer, sou cristão. O mundo diz que é cristão. Mas ser cristão é ser semelhante a Cristo. E você ser semelhante a Cristo é você praticar aquilo que ele realizou aqui nessa terra. É você ajudar as pessoas. É você, com a sua palavra, tocar no fundo do coração da pessoa. Mas sem o poder do Espírito Santo, você não vai poder fazer o quê? Levar a mensagem no coração da pessoa. Você vai falar, mas a pessoa não vai se sentir tocada. E outra, irmãos, tudo que nós temos que fazer tem que ser com amor. Porque sem amor não vai acontecer nada. Você pode ganhar o mundo, como diz a palavra de Deus, mas sem o amor, nada valerá. Nada valerá. Agora eu pergunto, como está a minha comunhão com Deus hoje? Eu estou indo à igreja, eu estou indo estudar a palavra de Deus, porque senão meu pai vai me obrigar a ir? Ou porque senão o irmão não vai me ver na igreja, vai me ligar, por que você não foi à igreja? Ou você está indo com outro propósito à igreja? Eu estou indo para adorar a Deus. Eu estou indo para que eu possa ser transformado por Cristo Jesus. Porque nós somos transformados por aquilo que contemplamos. O que nós contemplamos diariamente? Contemplamos o céu para sermos transformados conforme o céu? E quando eu venho à igreja, à casa de oração, que seja na sua casa ou em algum salão, aonde for, de que maneira eu me comporto dentro da igreja? Se eu estou na igreja e começo a dormir, eu estou preocupado com aquilo que Deus tem para falar comigo nesta manhã? Ou se eu estou na igreja, sento, seja no sofá ou na cadeira, relaxadamente, eu estou ali comportando conforme o céu espera? Muitas vezes, irmãos, nós fazemos a obra de Deus relaxadamente. E isso Deus não aceita. Nós temos que fazê-la com amor, carinho, dedicação. Temos que ser pessoas dedicadas na obra de Deus. E muitas vezes nós falamos, mas eu peço o Espírito Santo e Deus não me dá. Mas eu estou me preparando para receber o Espírito Santo de Deus? Eu estou me preparando? Agora veja, irmãos, Tiago, vamos ali no livro de Tiago, capítulo 4.
versículo 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vosso deleite. Por que nós não recebemos? Porque nós pedimos errado. Pedimos mal. E muitas vezes, Senhor, derrama o seu Espírito sobre mim. Mas o que você vai fazer com o Espírito Santo de Deus? O que você vai fazer com ele? Esse é um poder que Deus concede ao ser humano, mas para aquele que está o quê? Preparado para usá-lo. Então nós temos, irmãos, que estar muito atento o que nós pedimos a Deus. Para que eu quero? Quando Salomão estava ali, foi decretado rei, Deus apareceu a ele e falou assim: filho, o que você quer? Pede, o que você quiser que eu te darei. O que Salomão respondeu? Senhor, tão grande coisa o Senhor me deu em minhas mãos, de guiar o teu povo. Não era o povo de Salomão, mas era o povo de quem? De Deus. Por isso, Pai, me dê sabedoria para que eu possa guiá-lo na justiça e na verdade. O que Deus fez? Não abençoou ou não abençoou ele? Deu ou não deu sabedoria a ele? O que Deus ainda falou? Olha, você não pedisse riqueza, nem a morte dos inimigos, mas pedisse sabedoria para guiar o povo. Por isso você vai ser o homem mais sábio que houve na face da terra. Nenhum antes, nenhum depois. Então, olha que interessante, irmãos. Salomão, ele pediu errado? Não, ele pediu certo. Por isso obteve aquilo que Deus, aquilo que ele pediu. Agora, e nós? Por que na nossa vida não é diferente, irmãos? Por que não é? Porque também nós não sabemos pedir. E quando pedimos, pedimos errado. E no fundo, irmãos, sempre há um intuito no ser humano. Muitas vezes, nós saímos, distribuímos alimento, qualquer outra coisa que seja. E muitas vezes, como comentamos mais cedo, a pessoa bate foto, filma, para postar, para mostrar para os outros que está fazendo algo. E a palavra de Deus diz que a sua mão direita fez, a esquerda não precisa saber. Mas por que fazemos isso? Porque é para mostrar que estamos fazendo algo, alguma coisa. Mas a palavra de Deus não fala isso. Ela fala que tem anjos que estão relatando as nossas atitudes aqui na Terra. Ele sabe que nós estamos fazendo de coração ou não. Isso é importante, irmãos, nós entendermos. Então, quando nós vamos pedir, primeiramente, temos que pedir mudança em nossa vida. E pedir o Espírito Santo para que ele age em nossa vida conforme Deus quer. Não conforme eu quero. Tem uma grande diferença. Conforme Deus quer, não como eu quero. Porque a partir do momento é como eu quero, não é como Deus quer. E Deus não vai agir. Infelizmente, ele não pode agir. Porque o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso orgulho está acima de qualquer coisa. Então Deus não pode trabalhar na nossa vida. Não tem como Deus trabalhar na nossa vida. Vamos também ler aqui um texto no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Porque, veja, as pessoas, ela chega, ela aceita Cristo e se batiza. E ela, ao se batizar, ela fala, bom, já recebi o Espírito Santo, agora eu estou cheio do Espírito Santo. Agora eu vou falar em línguas, vou falar isso, vou falar aquele outro, né? Mas vamos ver aqui em Atos 2, 38, o que está escrito. Diz assim, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E o que ele completa? E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando você se batiza, você recebe o dom do Espírito Santo. Você recebe o dom. Você não recebe o poder do Espírito Santo. Você recebe o dom do Espírito Santo. Então, tem uma grande diferença.
Porque quando você se batiza, você aceita Cristo e dá uma demonstração pública que você aceitou a Cristo e que você está fazendo o quê? Morrendo para o pecado e ressuscitando em Cristo Jesus. Para uma novidade de vida. E ali você recebe o dom, ou seja, a força para vencer os pecados, as tentações. Agora vejamos, irmãos. O que Deus ele quer? Não só simplesmente que nós nos batizamos e recebemos o dom, mas ele quer também derramar o seu poder. Mas para derramar o seu poder, tem que haver um preparo em nossas vidas. Temos que nos preparar, irmãos. Por exemplo, uma pessoa que ela vai ser um médico. Ela está ali com 15, 16, 17, 18 anos. Eu vou ser médico e vai no hospital e vira médico? Não, ela tem que se preparar, ela tem que estudar, não tem que fazer uma faculdade de medicina? E quanto tempo é uma faculdade de medicina? 5, 6 anos, não sei, 7 anos, porque daí tem doutorado, mestrado, tem um monte de coisa. Então ela se prepara por quase 10 anos para que ela possa exercer a sua função de médico. Tem que ter um preparo. Agora, nós também, irmãos, para recebermos o Espírito Santo de Deus, também temos que ter um preparo. Nós já vamos entrar daqui a pouquinho nesse preparo. João, Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 26 e 27. Vamos lá, diz assim. João respondendo-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim e que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E no versículo 33, ele diz, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Né? E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Né? Amém? Ou seja, nós, irmãos, vamos ser batizados pelo Espírito Santo de Deus, que é através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aqui tem uma grande suma importância, irmãos. Por que o texto que João fez questão de dizer, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus? Porque se eu crer que Jesus é Deus, não tem como eu receber o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que crer que ele é o Filho de Deus. E se a gente for adentrar ao estudo aqui, profundo, vamos ver que Cristo ele teve que ir para o céu para que o Consolador, o Espírito dele, pudesse vir à Terra. E assim por diante, e não é o assunto agora. Mas vamos ver, irmãos, que de suma importância nós recebermos o batismo do Espírito Santo, o batismo de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos que ser batizados em nome de Jesus. É suma importância isso, irmãos. E ao batizarmos, recebemos o dom. Mas Deus não quer simplesmente derramar o dom, Ele quer dar o Espírito Santo, o poder do Espírito sobre nossas vidas. Isso é importante. Por exemplo, José. Vamos ver José. Né? José nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41. Lá no versículo 38. Aí José estava preso, tiraram ele da prisão, levaram diante de Faraó, né, para a interpretação do sonho. E José vai e interpreta o sonho de Faraó.
E agora, o que Faraó fala? Prestem bem atenção nas palavras. Versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem tem ou haja o Espírito de Deus? Veja, o que tinha em José? O Espírito de Deus. Ele não tinha o dom, ele tinha o Espírito de Deus na sua vida. Tem uma grande diferença, irmãos. Antes dele se revelar o sonho, a interpretação do sonho de Faraó, ele também foi acusado injustamente. Não foi? Para que ele pudesse ter sido preso com a mulher de Potifar, do chefe da guarda. Mas ele fez o quê? O que ele falou ali? Quais foram as palavras dele? Eu pecaria contra Deus? Né? Então a preocupação de José era o quê? Desonrar a Deus. E qual é a nossa preocupação diária? Será que é honrar a Deus? Será que honramos a Deus quando estamos mexendo no celular? Será que honramos a Deus quando estamos no computador? Será que honramos a Deus quando estamos andando sozinhos pelas ruas na cidade? Ou fazendo qualquer transação de negócio? A nossa preocupação é em honrar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos? Porque uma pessoa, quando ela honra a Deus, Deus é com ela. O Espírito de Deus é com ela. Ele tem o Espírito de Deus. Irmãos, quando Jesus ele fala assim, né? Se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, transportaríamos os montes, né? E faríamos obras maiores do que a que Cristo fez. Agora veja, irmãos, a mensagem, muitas vezes, as pessoas ouvem e dizem, nossa, essa mensagem foi pro João, foi pro José, foi pro Fábio, foi pra Maria. Não, essa mensagem eu tenho que olhar e falar, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para mim que estou pregando. Porque Deus ele está esperando um povo aqui na terra. Um povo que não se vende, que não se balança. Um povo que é sim, sim, não, não. Um povo que quando ouve algo e vê que aquilo que está errado, ele está praticando, ele para e fala, Senhor, eu sou um trapo de imundícia. Purifica-me, Senhor. Transforma a minha vida. Ele se preocupa em transformar a vida. Ele não aceita que está em erro e continua no erro. Porque a alegria dele, porque o desejo dele é honrar a Deus. Agora, amados, enquanto ainda estivermos conformados com esse mundo, naquilo que hoje, que diante de Deus é imundo e não é comum, mas para o mundo virou comum, nós estamos vivendo errado, irmãos. Tem que ter uma mudança plena nas nossas vidas. Temos que mudar o nosso conceito de ser cristão. Se o nosso conceito de ser cristão é só vir, sentar aqui dentro da igreja e ouvir a palavra de Deus e acabar o sábado e continuar fazendo as coisas da mesma forma e não haver uma mudança, como que Deus vai derramar o seu Espírito sobre nós? Como que Deus vai derramar o Espírito Santo num vaso sujo? Como que Deus vai derramar o seu Espírito num vaso sujo? Ou você pega uma água limpa e coloca numa vasilha suja? Alguém faz isso? Não. Primeiro você vai ver se a vasilha está suja ou limpa. Se estiver suja, você vai limpá-la primeiro para depois colocar a água limpa. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos isso. Que um dos primeiros passos para que possamos receber o Espírito Santo também é nos purificar, irmãos. É nos purificar. Porque vamos ver aqui um exemplo.
No livro de Juízes. Vamos para o livro de Juízes. Juízes, no capítulo 13. Juízes, no capítulo 13. Lá no versículo 2, né? Vamos ler alguns versículos aqui, tá? Diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, veja que interessante. Deus poderia escolher uma mulher que tinha o quê? O seu ventre funcionando tranquilo. Não poderia? Mas ele enviou um anjo a uma mulher que não tinha o quê? Filho. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que Deus poderia ir, né, dentro daquelas pessoas que diziam ser povo de Deus, não é? E escolher alguém dali de dentro. Mas ele foi escolher uma mulher estéril. Por quê? Porque nada para Deus é impossível. Isso mostra, irmãos, que mesmo nós hoje, que fazemos a obra de Deus com descuidado, Deus ele quer transformar a minha e a sua vida. Mesmo que hoje nós somos estéreis, não estamos dando fruto a Deus, Deus ele pode nos fazer com que nós possamos ter frutos. Deus ele pode pôr a mão sobre cada um de nós e fazermos com que nós sejamos árvores frutíferas. E ser árvore frutífera, irmãos, não é simplesmente você ganhar almas para Cristo. É você ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. Essa é a primeira obra que Deus quer realizar na sua vida. Que você mesmo tenha os frutos do Espírito. Agora vejamos. Ele diz: Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas. Primeiro ponto. Se nós queremos mudar a nossa vida, reforma de saúde. Se queremos falar com Deus, porque Deus ele fala através dos nossos mente. Então nós temos que ter um corpo e mente sã, pura. Então se queremos ser obreiros de Deus, se queremos ser instrumento de Deus aqui na terra, temos que ter mente e corpo pura, sã, né? E veja, e ela foi correndo e falou para seu marido. E lá no versículo 8 ele diz: Então Manoá orou instantemente ao Senhor. Ele disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Veja, a esposa chegou, falou para o marido tudo aquilo que o anjo falou. Agora ele falou assim: peraí, vamos pedir para que ele volte, para que ele possa nos ensinar de novo, para que nós não erramos, nós não podemos errar. Irmãos, muitas vezes nós fazemos as obras de Deus relaxadamente, nós não pedimos para Deus nos ensinar a fazer da maneira correta, e achamos que da nossa maneira é a mais correta. Erramos, porque nós não chamamos Deus para fazer a obra junto conosco. Nós não chamamos Cristo, o Filho de Deus, para andar conosco. Esse é um dos primordiais erros que nós cometemos. E nós não podemos, irmãos, não podemos fazer qualquer obra de Deus sem que Cristo esteja conosco. Sem que Cristo esteja conosco. Temos que ter Cristo totalmente na nossa vida, irmãos. E no versículo 14, ele diz assim: De tudo quanto procede da vide, não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá,
tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Se queremos ser pessoas obedientes, irmãos, temos que obedecer à palavra de Deus. Temos que mudar a nossa vida, a maneira de ver as coisas. Não ver com os nossos olhos, mas ver com os olhos de Deus. Porque lembra que Deus falou para Samuel? Samuel, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Deus vê o coração. Então nós temos que entender, irmãos, que Deus ele olha para os nossos corações, ele vê aquilo que está secreto lá dentro. E ele quer transformar, purificar e mudar as nossas vidas. Mas nós estamos aptos ou prontos a deixar que Cristo transforme as nossas vidas? Muitas vezes, irmãos, as pessoas acham que pregar o evangelho é você falar difícil, encontrar temas difíceis. Mas aquilo que nós precisamos, nós não pedimos, que é a transformação de nossas vidas, que é de sermos filhos e servos obedientes ao nosso Pai Celestial. Agora veja, irmãos, por exemplo, Moisés, lá no livro de Êxodo 33. Êxodo 33. Vamos ver Moisés. Versículo 15 em diante, diz assim: Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. (16) E como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto, que tens visto, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Agora veja, Moisés ele não queria sair com o povo ali e continuar a sua jornada, se Deus não fosse com ele. Irmãos, quantas vezes nós vamos de um lado para o outro e nem lembramos de convidar Deus ou Jesus Cristo para estar conosco na viagem? Ou se quer saber do céu se é para fazermos essa viagem ou não. Quantas vezes nós acordamos, levantamos, sem sequer dobrar o nosso joelho e agradecer a Deus pelo descanso da noite e por mais um dia de vida? Quantas vezes nós deitamos sem sequer agradecer a Deus pela proteção durante todo o dia? Pelo alimento, pelo ar, pela roupa, pelo teto? Agora veja, irmãos, qual é o nosso interesse, então, pelo céu? Qual é a nossa busca? Moisés ele tinha um propósito. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não subirei daqui, eu vou ficar aqui. Até a hora, o dia que o Senhor falar, vamos, Moisés, que eu vou contigo. Mas nós não, irmãos. Nós não preocupamos com muitas coisas. Nós nos preocupamos com a nossa aparência. Ah, porque se eu não fizer dessa maneira, o Luciano vai ver, aí ele vai ficar mal, né? O irmão vai ver, vai ficar mal. Mas esquecemos que olhos invisíveis estão diante de nós, relatando tudo o que nós praticamos aqui nessa terra. Tudo é tudo, irmãos. Tudo é tudo. Segunda Reis. Vamos ler aqui também Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 2. Vamos ler o versículo 9, 13, 14 e 15, tá?
Versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que Eliseu queria? Porção dupla, porção dobrada do seu espírito. Porque agora Elias ascendia ao céu, Eliseu era o seu sucessor, agora dando continuidade à obra de Deus. Agora, Cristo ele se ascendeu ao céu e colocou a responsabilidade em nossas mãos para pregar o evangelho. Mas nós pedimos para que ele derrame do espírito dele sobre nossas vidas? Nós pedimos para que possamos fazer a obra perfeita como Cristo fez? Nós pedimos para que haja em nós porção dobrada do seu espírito para que possamos honrar o céu? Pedimos? Ou nós levamos de qualquer maneira? E queremos entrar no céu ainda. Queremos que o céu reconheça nós ainda. Veja, muitos, vai acontecer no final de tudo, que vão dizer, Senhor, mas em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei as pessoas. Qual é a resposta de Jesus? Eu não vos conheço. Apartai-vos, malditos de meu Pai. Eu não vos conheço. Agora, a Bíblia nos apresenta o seguinte, que foi lá um jovem, né, uma pessoa, um ser humano, e olhou e falou assim, eu te expulso o demônio. O diabo olhou e falou, mas quem que é você? Paulo eu conheço, mas eu sei quem que é. Veja, se nem o diabo sabe quem sou eu, imagina o céu então. Então, irmãos, nós temos que estar atentos. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa comunhão com Deus? Estamos andando corretamente? Estamos buscando cada dia honrar a Deus nas nossas vidas? Estamos procurando honrar a Deus? E aqui ele continua, né, em 2 Reis, lemos o versículo 9, agora o versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas. E disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e a outra banda. E Eliseu passou, né? Versículo 15. E vendo, pois, os filhos dos profetas, que estava de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousou-se sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante deles, em terra. Ou seja, repousou ou não repousou o espírito de Deus sobre Eliseu? Mas por que ele cita o espírito de Elias? Né? Porque o espírito que estava em Elias agora passou-se para Eliseu. O espírito de Cristo, irmãos, ele quer passar sobre nossas vidas. Mas tem que haver um grande preparo, irmãos. Tem que haver uma grande mudança em nossa vida. Deus não escolhe aleatório assim, não, é ele, aquele, não. Ele escolhe aqueles que estão preparados. Preparados. E até a palavra de Deus diz, né? Olha, passe pelo meio de Jerusalém e vê se acha um justo sequer. Quem que é o Jerusalém? Não é o povo de Deus, que se diz povo de Deus? Falou para passar no meio dele e achar um justo sequer. Não há nenhum. Não é assim que o texto bíblico diz? Não há nenhum. E quando o jovem rico ainda chega diante de Cristo e fala assim, bom mestre, ele falou assim, por que me chamas bom? Bom só há um. Está lá no céu. Então há algum bom aqui na terra? Não. Irmãos, eu vou mais além, né? Nesta manhã, né, foi comentado na escola sabatina que quando Jesus nasce, os anjos vêm aqui à terra com alegria para receber o nascimento de Cristo, mas não viu o ser humano, nem sequer sabia que Jesus estava nascendo naquele dia.
naquele momento? Aí eles viram ali, estavam voltando triste para o céu. O que acontece? Aí viu ali os pastores, os reis magos, olhou e falou assim, pelo menos alguém, né? Pelo menos uma meia dúzia que está vendo. Agora, eu pergunto, como o céu está olhando para nós hoje, agora, nesse exato momento? Será que o céu está alegre com a nossa vida diária? Será que Deus, ele está mostrando para todos os seres, assim como foi com Jó, observaste meu servo Jó, temente a Deus, desvia do mal? Será que somos reconhecidos pelo céu? Será que estamos honrando a Deus? Será que na minha vida, um minuto sequer da minha vida, eu honrei a Deus? Um dia eu honrei a Deus? Como estamos, irmãos? Como estamos? Por exemplo, vou usar um outro exemplo aqui. 1 Samuel 16. Primeira Samuel 16, versículo 13. Diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ou seja, daquele dia em diante, o que aconteceu com Davi? O Espírito de Deus se apoderou dele. E ele foi o quê? Não foi um dos maiores guerreiros? Ele não conquistou todas as batalhas que ele disputou? Que ele lutou? Foi ou não foi? Era com ele, o Espírito de Deus era com ele. Só que a missão de Davi era uma. A missão de José era outra. A missão de Abraão era outra. Tempos diferentes. A missão de Martim Lutero era uma. Mas a missão que Deus nos concede agora, para os fins dos tempos, como foi falado para Daniel, que também tinha o Espírito de Deus, porque veja, quando Daniel começou a orar, fez aquele jejum de 21 dias, quem que apareceu diante dele? Não foi Gabriel? O que Gabriel falou? Daniel, tu és muito amado lá no céu. Muito amado lá no céu. A missão de Daniel era outra. E, no entanto, Senhor, eu queria entender. Não, isso aí é só para aquele povo que vai ver lá no tempo do fim. É para eles isso aqui. E nós estamos vivendo no tempo do fim. Então, a nossa missão é outra. A nossa missão é reivindicar o caráter de Deus aqui na Terra. É sermos semelhantes a Cristo. Essa é a nossa missão. Lá no livro do Apocalipse fala que na sua boca não achou engano, nem mentira, nem nada. É esse povo que Deus está esperando de mim e de você. Um povo que não haja mentira, engano na sua boca. Um povo que honre e glorifique a Deus aqui na terra. Um povo que segue os passos de Cristo, irmãos. Veja, eu tenho 2 sobrinhos especiais, né? Um tem 27 anos, que é cadeirante, e a outra tem 15 anos. O Pedro e a Vitória. Como eu desejei e desejo poder chegar neles e colocar a mão sobre eles e falar assim, ó, em nome de Jesus, levante e ande. Tenho a minha irmã com 60 anos. Pôr a mão sobre ela e falar assim, ó, seja curada da sua enfermidade, né? Que ela tem problema mental.
Como eu desejo isso, irmãos? Mas por que eu não pude fazer isso ainda? Porque eu não estou me preparando adequadamente para que Deus possa derramar sobre mim o Espírito dele. César, vejo particularmente que isso é uma falha que eu tenho. Qual é a minha falha? Não se dedicar inteiramente a Deus. Nós precisamos dedicar nossa vida a Deus para que Ele possa agir em nossas vidas, irmãos. E quando nós não realizamos essas obras que Deus nos concede, nós desonramos a Deus. Aí, vamos pregar, pregamos de qualquer jeito. Vamos entregar um folheto, entrega de qualquer jeito. Vai fazer uma distribuição de alimento, faz de qualquer jeito. Vai levar cobertor, roupa, faz de qualquer jeito. É isso que Deus quer? Não. Ele quer que nós possamos fazer a obra dele perfeita. Precisamos mudar a maneira o conceito de ser cristão. Precisamos, irmãos. E temos que pedir todos os dias para que ele derrame sobre nós o teu espírito. Porque, veja, quanto mais ele derramar, mais perfeito nós vamos alcançar. Porque ele fala, seja santo, porque eu sou santo. Se nós não pudéssemos ser santos, irmãos, Deus nunca falaria isso. Mas ele falou, seja santo, porque nós podemos ser santos através de Cristo Jesus. Nunca sozinho, mas com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus, alcançaremos a vitória sobre o pecado e refletiremos Cristo Jesus em nossas vidas. Né? Então precisamos, irmãos, precisamos de uma mudança completa em nossas vidas. Vamos olhar aqui Coríntios também, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro Coríntios 10. Do versículo 1 a 5. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte dele, pelo que foram prostrados no deserto, ou seja, foram mortos no deserto. Ou seja, irmãos, tem uma grande multidão dizendo que é cristão. Mas quem é cristão verdadeiro? Quem é cristão sincero? Todos beberam da mesma pedra, todos beberam do mesmo manjar, que é a palavra de Deus, que vem nos mostrar o que para nós? Mostrar o que para nós? Mostrar a palavra, conforme nós temos que andar, viver aqui nessa terra. Mas quem que dá ouvido à palavra de Deus? Quem que dá ouvido à palavra de Deus? Quem que quando ouve, fala, bom, eu não mais beberei, não mais comerei isso. Bom, todo mundo aqui sabe que o açúcar não deveria existir na mesa do cristão. De nenhum ser humano, na verdade. O açúcar não deveria existir. Esse açúcar que a gente compra por aí. Sabemos quão grande mal ele faz para a vida do ser humano. Mas por que bebe? Porque usa. Ah, porque fica mais gostoso. Bom, fica mais gostoso, mas a sua saúde fica como? E se a sua saúde vai mal, como que você vai entender aquilo que Deus quer? Como que você vai ouvir a voz de Deus? Por exemplo, no batismo de Jesus, muitos ouviram um trovão, outros ouviram a voz de Deus, dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Em qual lado você quer estar? Dos que ouvem um trovão ou dos que ouvem Deus falar? Em qual parte queremos estar?
E a palavra de Deus diz que Deus não vai fazer nada sem antes revelar os seus servos profeta. Você vai querer ouvir a voz de Deus ou não vai querer ouvir a voz de Deus? Qual que é a sua escolha? Vai querer estar naquele povo que fala, Moisés, fala tu conosco, para que nós não morramos. Não fala Deus conosco, para que nós morramos. Em qual lado você vai querer estar? Falar diretamente com Deus ou que outros falem por você através de Deus? Qual é a parte que você quer estar? Qual é o povo que você quer estar? Porque veja, no livro do Apocalipse diz, né? Na visão que João teve lá, do céu, que escreveu o Apocalipse, ele fala, eis que põe uma porta aberta. Pois é uma porta aberta. O que Jesus falou para João? Sobe cá. A porta ficou aberta. O trono de Deus está aberto, acessível para cada um de nós, irmãos. Está acessível a cada um de nós. Mas eu quero ter um diálogo com Deus ou eu quero pedir para alguém falar por mim para chegar até Deus? Era assim que o povo via através de Moisés. Moisés, fala com Deus lá. Por que você não pode diretamente falar com Deus? Desde que já foi aberto os portais celestiais para nós. Né? Salmo 51. Já vamos encerrar, estamos próximos já de encerrar. Salmo 51. Salmo 51, versículo 11. Diz assim, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, então temos que estar na presença de Deus para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Por que Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for, não iremos. Porque a presença de Deus tem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se nós não convidamos Ele diariamente para fazermos as coisas, nós não temos o Espírito Santo de Deus, porque Ele não está presente conosco. Isso é importante, irmãos. Termos a presença de Deus. Não um Deus Espírito, como muitos dizem aí, mas a presença de Deus, o Criador. E o Espírito dele agindo em nossa vida. João, Evangelho 3. Versículo 2. João 3, versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus fazia esses sinais e maravilhas, por quê? Porque o Pai estava no Filho. E se queremos fazer esses mesmos sinais, Cristo, agora, ele tem que estar em nós. Agora, se Cristo está em nós, eu vou falar mal de alguém? Eu vou julgar alguém? Eu vou querer ser maior do que alguém? Não. Vou querer ser melhor do que alguém? Não. Se ainda temos esses pensamentos, é porque Cristo não está em nós. Em nós. Então temos que mudar, irmãos. E é o mais rápido possível. Porque os tempos estão se findando. O tempo está acabando. Né? E para encerrar, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Diz assim, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra,
a vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Queremos, irmãos, receber o Espírito Santo de Deus? Vamos clamar que ele vai transformar a nossa vida, que ele vai colocar dentro de nós um espírito novo, um espírito que nos ajude e nos leve à maior compreensão do amor divino, que nos leve, irmãos, a ser obreiros e obreiras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, precisamos, irmãos, clamar a Deus para que ele derrame sobre nós o teu espírito. E acima de tudo, irmãos, também temos que estar muito preocupados com nossa mente, nosso corpo, porque se eles não estiverem puros, Deus não pode derramar o espírito dele, que é santo, num corpo sujo. Por isso temos, irmãos, que mudar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus ilumine cada um de vocês e que cada um possa decidir por si próprio o que queres da vida. Quer ser um servo fiel a Deus? Fiel é aquele que obedece a Deus em tudo aquilo que ele pede. E Deus, né? Ele coloca, eis que te dou a bênção e a maldição. Aconselho-te que fique com a bênção. Por que razão morrereis? Então este é o conselho que Deus nos dá. Ele quer nos dar a bênção. Pegue a bênção. E peça a Deus que transforme a sua vida. E peça que ele derrame do teu espírito. Porque o céu, o universo, está esperando essa promessa de um povo que vai reivindicar o caráter de Deus. De um povo que vai levar a bandeira de Emanuel a todos os lugares. Que Deus abençoe a todos e derrame do teu espírito, irmãos. Eu peço que Deus derrame porção dupla do Espírito Santo sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos conceda um sábado maravilhoso na presença dele. Amém? Oremos. Santo Deus e Pai, que no alto céus habita, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Pai Santo, por essa manhã de sábado. O Senhor vem a cada sábado nos orientar, dar advertência, nos mostrar o caminho que devemos andar, Pai. E muitas vezes somos rebeldes diante de Ti. Tenha misericórdia. Cria em nós, Pai, um coração novo. Cria em nós um espírito inabalável. Purifica-nos, Senhor, com esopo, para que possamos ser mais alvo do que a neve. Transforma-nos, Pai. Que a nossa vontade, o nosso desejo, seja sempre honrar e glorificar o Teu nome. Nos conceda, Pai, a alegria de sermos semelhantes a Cristo Jesus. Pai Santo, nesse momento eu peço que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre cada um de nós, aqueles que nos acompanharam agora, aqueles que nos acompanharão futuramente, que o Senhor possa, Pai, derramar do Teu Espírito, Pai, sobre cada um de nós. Por favor, Senhor, e que Teus santos anjos nos acompanhem e nos conceda a graça do mais alto céu. Muito obrigado, Pai. Abençoe cada família que está aqui nesse momento, aquelas que futuramente também vai nos ouvir. Que o Teu amor estenda na vida de cada família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.